preciso que tu venhas à minha casa. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo tua ordem, me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiser. Você sinta o toque de Jesus agora na sua vida, amém? Amém, amém, louvado seja o Senhor. Boa noite, sejam bem-vindos à última noite da nossa série Fé Customizada. Ao longo desses 5 domingos aprendemos muito sobre customizar a nossa fé. Você se lembra quais foram os 5 temas que nós estudamos, ou melhor, os 4 temas, que essa noite será o 5º? No primeiro nós estudamos sobre a fé do meu jeito. Na segunda noite nós estudamos sobre a transformação do meu jeito. Na terceira noite nós estudamos o compromisso do meu jeito.
jeito. E na semana passada nós aprendemos sobre o prazer do meu jeito. E nessa noite nós iremos aprender sobre a comunidade do meu jeito. Escreva aí nos comentários quais foram os temas, qual foi o domingo que você mais gostou, o tema que mais se aproximou aí da sua realidade. E nessa noite então vamos finalizar essa série Fé Customizada com o tema A Comunidade do Meu Jeito. Mas antes do pastor André vir aqui e explanar mais uma vez esse assunto, vamos convidar o nosso Deus para dirigir mais uma vez, nos dirigir em oração. Curvemos as nossas frontes. Ó bondoso Deus, somos gratos pelo privilégio que nós temos de aprender cada vez mais de Ti. Que essa série que nós aprendemos, que foram sermões maravilhosos, que não sejam mais sermões que nós ouvimos, mas sim que nós coloquemos em prática na nossa vida. Esteja mais uma vez com o pastor André, o dirigindo e conduzindo. São essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para você. Graças a Deus estamos dispostos a estudar a Bíblia mais uma vez e feliz porque você está nos acompanhando neste momento e feliz porque a palavra de Deus é essa lâmpada, ela continua sendo uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, o nosso andar. Nós estamos encerrando a série Fé Customizada. Nós vimos a tendência humana que temos de customizar absolutamente tudo, e nós começamos falando sobre a fé do meu jeito, estudamos algumas histórias bíblicas de personagens que tentaram customizar a fé, mas que não deu certo. A fé, ela é dom de Deus e é dádiva do Senhor. Nós vimos também a transformação do meu jeito. Veja que quando a gente customiza a salvação, a gente começa a misturar todas as coisas. E, por exemplo, a transformação do meu jeito, eu pego aquilo que me interessa e rejeito aquilo que não me interessa. E aí Deus ele só vai trabalhar em algumas áreas que eu quero, que vai me fazer bem, segundo a minha visão. E, em outras palavras, não há transformação verdadeira e efetiva. Nós estudamos também vários outros aspectos. A semana passada, por exemplo, nós estudamos sobre o prazer do meu jeito. O prazer do meu jeito é aquele que não me satisfaz de verdade, é momentâneo. E nós só temos a perder customizando a nossa fé. Hoje nós vamos falar a respeito dessa comunidade. Nós somos seres comunitários, mas no mundo atual, a tendência é que a comunidade, a gente quer viver a comunidade do nosso jeito. E eu quero analisar vários aspectos aqui com vocês, dessa tendência atual da humanidade, inclusive da igreja, tá certo? E nós vamos começar falando um pouco sobre Mark Zuckerberg. Esse jovem que você conhece muito bem, é um dos jovens, talvez um dos 4 mais ricos do mundo. E ele fez toda a sua fortuna e toda a sua influência hoje foi baseada na necessidade que o ser humano tem de se conectar. Nós, seres humanos, temos necessidade de conectar. E o Mark Zuckerberg, ele descobriu que as pessoas têm uma real necessidade de conexão. Uma coisa óbvia, mas ele descobriu e ele aplicou todo o seu conhecimento nisso e fez sucesso diante dessa realidade. Sabe, todos nós temos necessidade de conexão. Mas por incrível que pareça, essa conexão nos dias atuais, essa conexão a gente está fazendo conexões do nosso jeito, não conforme o modelo bíblico, e trazendo isso para a igreja. Nós queremos conexões
do nosso jeito, não conforme as orientações da Bíblia Sagrada. E esse é o objetivo nosso de estudar hoje. Veja, o Facebook, ele reúne comunidades globais. Sabe, você pode preservar sua individualidade e ao mesmo tempo fazer parte de comunidades globais. Essa é uma realidade que tem acontecido. Agora veja um outro aspecto, esse jovem muito conhecido hoje, eu tenho aqui a letra de uma música dele que fala algo interessante. O nome dele é Thiago York. Na música Liberdade e Solidão, ele diz assim: livre era o que ela mais queria ser, livre para ir e vir e ser o que quiser, quando quiser e se quiser, mas só o tempo, só para descobrir se a liberdade é solidão, e só o tempo, só para descobrir o que é ser livre, se já não faz sentido ou nunca fez, livre para encontrar motivo outra vez, mais uma vez ou de uma vez, livre para rir do que é ruim, então chorar de feliz, livre, não por acaso. Acaso não condiz. Quando condiz com o que se quis, e se o tempo só para descobrir se a liberdade é só solidão, e só o tempo para descobrir o que é viver. Thiago York aqui, ele fala e faz uma associação entre liberdade e solidão. Nós buscamos liberdade, nós queremos ser livres, mas nós queremos e buscamos essa liberdade, e o interessante é que essa liberdade acaba desembocando na solidão. Nunca nós almejamos e buscamos tanto a liberdade, mas ao mesmo tempo nunca somos e nos tornamos tão sós. Essa é uma contradição de termos, porque a Bíblia mostra que a verdadeira liberdade, ela está no relacionar-se com os outros. Não está na gente viver no nosso mundo paralelo. E muito preciso o Thiago York aqui. Agora, esse sociólogo norte-americano, ele diz, David Brooks, ele é muito preciso quando ele fala: fazer parte de uma comunidade toma tempo e envolve restrições. No entanto, assumir a própria identidade não. A ênfase da nossa cultura e vidas caminhou do foco na comunidade para o foco na identidade. Amigos, comunidade, a formação de comunidade leva tempo. A gente precisa gastar tempo. E mais do que isso, o Dr. Brooks, ele diz que envolve restrições. Eu preciso me submeter às restrições que a comunidade lança sobre mim. E entender que essas restrições, elas existem inclusive para o meu bem, mas eu não estou disposto a me inserir numa comunidade e viver nessa comunidade. Por quê? Porque ela vai me restringir em alguns aspectos e eu não quero isso. Porque eu vou acabar gastando tempo e eu não quero, e eu acabo preferindo ficar com a minha identidade e não aderindo à comunidade, porque ela vai me restringir. E eu quero mostrar aqui para você agora a cultura ocidental de consumo, quais são alguns aspectos que ela necessariamente está nos desembocando. Primeiro, nós vivemos hoje num constante incentivo à aquisição contínua de bens e serviços. Sabe, eu quero viver no meio de uma comunidade, mas que aquela comunidade, ela me ofereça bens, ela me ofereça serviços, essa comunidade, ela preste serviços para mim. Todo tipo de conexão acaba sendo um tanto egoísta. O segundo aspecto, bens e serviços,
na nossa cultura ocidental, se tornam elementos de afirmação da identidade. E é claro, hoje você não consegue assistir nenhum programa de televisão, você não consegue ver um vídeo no YouTube, na internet, ou qualquer entretenimento, como nós falamos a semana passada, que não tenha propaganda de algo para que você consuma, para que você adquira. E o pior é que eu adquirir e ter essas coisas acaba fazendo parte do meu ser, da minha identidade. Em outras palavras, quando eu tenho aquilo, isso significa que eu sou. E esse é um perigo muito grande. Em terceiro lugar, da nossa cultura ocidental de consumo, os indivíduos eles transformam-se em consumidores. Nós nos tornamos consumidores dotados de sensação de prazer. Nós consumimos e temos vontade de consumir absolutamente tudo, porque afinal de contas, eu mereço ser feliz. Essa é a nossa linha de raciocínio. Eu trabalho tanto, eu mereço ser feliz. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser feliz. E eu começo a olhar tudo com os olhos do consumismo, de consumo. E daqui a pouco eu vou mostrar para você como que isso desemboca na nossa vida comunitária na igreja. Em quarto lugar, os meios de comunicação geram necessidades e também o fator insaciabilidade. Sobre a insaciabilidade a gente falou um pouco na semana passada, mas os meios de comunicação eles têm essa capacidade de gerar necessidades em nós. Nós não temos algumas necessidades até então, até assistir aquele programa de TV e ver aquele objeto que se torna de desejo. E às vezes aquele negócio não tem absolutamente nada a ver comigo, nem com a minha personalidade, mas os meios de comunicação eles fazem com que a gente, eles criam essa necessidade em nós. E a gente acredita que temos necessidade daquele algo que até então não tínhamos. Então veja, a cultura ocidental de consumo, ela exerce uma influência muito grande em mim, em você, em todos nós. E mais ainda, a busca pelo ter em detrimento do ser, já falamos sobre isso. Nós queremos ter, e as pessoas hoje elas não estão tão preocupadas naquilo que necessariamente vai formar o nosso caráter, mas aquilo que eu posso ter para parecer ser aquilo que de fato lá na essência eu não sou. Eu preciso tomar cuidado com isso. O outro como matéria-prima de realização pessoal. Eu começo a enxergar no outro, sabe? Eu vejo no outro um objeto de consumo no sentido que ele é uma matéria-prima para a minha realização. Eu dou um exemplo para você. Imagina que eu, pastor, eu olhe para a membresia da minha igreja e me relacione, por exemplo, com os anciãos aqui da minha igreja, aqueles líderes que atuam na minha ausência, e enxergue neles uma matéria-prima para a minha realização pessoal apenas, e não enxergue neles pessoas verdadeiras com quem eu preciso me conectar de coração a coração. Sabe, aquele relacionamento interesseiro não pode ser assim. Não pode ser assim. A insaciabilidade, ela gera relacionamentos descartáveis. E como exemplo que eu acabei de dizer aqui, né, os meus relacionamentos, eles precisam ser baseados no que a pessoa é, no que o outro é. Um relacionamento ele não é descartável, não pode ser descartável. E em quarto lugar, o grande perigo é essa aparente individualidade versus homogeneização da cultura. Sabe, eu sou um indivíduo, eu
essa individualidade minha, eu não abdico dela, mas ao mesmo tempo eu acabo querendo fazer parte da sociedade em geral. Um exemplo muito recente que nós temos. Surgiu um aplicativo que você pegava uma foto de selfie e aí você jogava lá no aplicativo, ele transformava aquela foto e você ficava 20, 30 anos mais velho. E ficou muito famoso. Eu duvido que você não tenha feito parte desse aplicativo colocado ali, né? Eu não fiz, mas interessante que um membro da igreja, ele mandou no meu WhatsApp uma foto minha, ele fez com a minha foto e me mandou uns 20, 30 anos mais velho. E ele disse assim, olha, até que não ficou tão mal, viu, pastor? Mas veja, você tem a sua individualidade, mas você quis fazer parte do grupo. Você colocou ali a sua foto, você envelheceu a sua imagem, porque todo mundo está fazendo, afinal de contas, e você acabou fazendo também. Então, essa aparente individualidade versus a homogeneização da cultura. Nós queremos fazer o que o outro faz também. Agora, qual é o grande problema para a igreja? Aqui que eu quero entrar, queridos. As igrejas hoje, elas passam a ser prestadoras de serviços religiosos. A gente vai para a igreja com mentalidade de consumidores. E eu quero uma igreja que tenha um estofado muito gostoso. Eu quero aquelas igrejas que fazem você dar aquela tremida assim. Essa igreja é uma igreja boa para se ir. Eu não quero uma igreja que exija muito de mim. Eu quero uma igreja que me faça bem, no sentido que eu vá me sentir bem o tempo todo. Eu quero ouvir as melhores músicas, os melhores sermões. E a gente vai com aquela mentalidade de consumidor. Isso é muito perigoso. As pessoas lidam com a igreja como consumidores. Agora, que isso não aconteça comigo nem com você. É claro, a igreja ela vai se esforçar para apresentar para você boas músicas, um bom sermão, mas a igreja mais do que isso. O dia que eu não ouvir um bom sermão, o pregador não for tão bem assim, isso não vai fazer com que a minha fé acabe. Nós precisamos deixar essa mentalidade de consumidor. Eu quero usar um exemplo bíblico aqui com vocês. Cada noite nós temos usado um exemplo bíblico. E o de hoje é muito conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária. E você vê aí por essa ilustração, ela ficava bem do ladinho de Atenas. Atenas, para você ter uma ideia, era a capital filosófica da terra. Era a capital filosófica. E Corinto era uma cidade portuária que recebia pessoas de todos os cantos do mundo. E ali tinha culturas variadas, pessoas diferentes. E as pessoas, elas olhavam umas para as outras e diziam, não, a minha cultura é melhor do que a cultura do outro. É mais ou menos como você hoje diz assim, não, a minha igreja, ela é melhor do que a igreja de fulano, de ciclano. A minha igreja, enfim, eles se comparavam, eles diziam que a minha igreja é a melhor, a minha cultura é melhor, a minha maneira de ser, a minha maneira de viver é melhor. E aí, baseado em Corinto, eu quero, junto com a ilustração que Paulo faz do corpo, e eu quero misturar um pouco a ilustração que Paulo faz do corpo com um brinquedo da atualidade chamado Lego, e você deve já ter montado alguma coisa em Lego. Eu quero falar sobre unidade. Unidade é um dos temas importantes da Bíblia Sagrada. Jesus, ele orou pela igreja, e quando ele orou pela igreja, ele pediu pela unidade da igreja. Para que todos fossem um só, um em Deus, assim como Jesus era um com o Pai,
que nós fôssemos um com Jesus e uns com os outros. E na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 até o 27, eu quero ler com você, são vários textos, você vai acompanhar na tela comigo, mas cada frase é de suma importância e eu espero que não canse você, mas vai ser importante a gente ler cada uma dessas frases juntos, tá bom? No versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz a respeito dessa comunidade, do jeito de Jesus, ele diz da seguinte maneira: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aqui o apóstolo Paulo ele usa uma ilustração daquela época, quando ele fala que o corpo é uma unidade. Sabe, o corpo, ele é a favor do corpo. As mãos, elas existem para o corpo como um todo, os olhos existem para o corpo como um todo, os pés existem para o corpo como um todo, porque o corpo é uma unidade. É isso que ele está dizendo aqui. Ele faz uma comparação. Ele diz também a respeito do Espírito, que é único, e um só corpo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Nós somos muitos, mas formamos um só. E falando um pouco sobre diversidade, veja essa ilustração agora aí na tela. Essa ilustração ela mostra várias peças de Lego, cada uma de uma cor diferente, de um formato diferente, de um tamanho diferente, mas aqui diz que o corpo, minha gente, o corpo, ele é feito, verso 14, o corpo, ele não é feito de um só membro, mas de muitos, a variedade. Verso 18, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Veja, mais uma vez a ilustração do Lego. São muitas peças, uma diferente da outra. E só que quando você começa a juntar as peças, você começa a perceber que aquele objeto que a gente quer formar vai ganhando forma quando uma pecinha diferente da outra vai se encaixando, se encaixa aqui, se encaixa ali e vai formando o corpo. Da mesma maneira, na igreja, na comunidade de Cristo, existem muitos membros, um totalmente diferente do outro. Cada um é diferente do outro, cada um veio de uma casa diferente, veio de famílias diferentes, tudo diferente. Dons diferentes, tudo diferente. Mas todos esses membros, eles fazem parte de um corpo. Essa foto que você vê aí em amarelo é uma peça de Lego, que é um desenho de Lego, né, que foi objeto de exposição no Parque do Ibirapuera. E eu tive a oportunidade de ir com meu filho Igor até essa exposição. E lá tinha cada peça formada de Lego, que era um negócio assim que eu nunca havia visto na minha vida. Meu filho ficou muito empolgado, isso foi há mais ou menos uns 4 anos atrás. Por exemplo, essa peça que você vê aí, numa nave daquele filme famoso Star Wars, uma peça como essa, ela pode, por exemplo, demorar anos para ser construída. Um conjunto desse você paga mais de R$4.000 para comprar esse brinquedo. E se der, por exemplo, meu filho, ele em pouco tempo aí, não demora ano, mas em semanas, quem sabe mês, ele já
consegue montar. Mas a gente precisa entender esse detalhe também. Sabe, o corpo de Cristo, ele não é perfeito. Exige tempo para ele ser formado à imagem de Cristo. E às vezes a gente não tem paciência, a gente quer que a igreja seja perfeita. E é muito importante quando você vai dar um estudo bíblico, quando você vai a uma igreja, você precisa ter em mente que ali existem pessoas que estão em construção. Você poderia muito bem ir para a igreja e colocar uma plaquinha assim no seu pescoço e dizer assim: desculpe o transtorno, em obras ou em construção. Porque ninguém é perfeito, minha gente. E a gente tem que ter paciência com o outro. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Assim como demora para a gente construir uma peça dessa de Lego, nós precisamos ter paciência também. O corpo de Cristo vai sendo construído. Olha outras peças de Lego aqui. Quanto tempo demorou para cada uma dessas ser construída, ser trabalhada, não é verdade? Agora o versículo 14, acompanha comigo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Verso 18, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Imagina se todos tivessem o mesmo formato. Imagina nas peças de Lego se todos tivessem o mesmo formatinho, quadradinho, com 4 pontas ali, e enfim, não iria sair. O corpo ele não seria formado da maneira maravilhosa como deve ser. Nós jamais. Então, pessoas são diferentes. Como o meu irmão dizia, cada um é cada um. Mas esse cada um junto com o outro cada um, uma peça junto com a outra, um membro junto com o outro, eles vão formando a obra-prima para a glória e honra de Deus. E esse corpo, ele vai melhorando cada vez mais. Verso 15, acompanhem comigo na tela. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E ao ler esse texto, eu me lembro agora dos dons. É impossível ler esse texto sem pensar nos dons. Cada um na igreja tem dons diferentes. Por exemplo, aqui agora eu estou exercendo a função de transmitir a palavra de Deus para você. Mas aqui atrás da câmera está a Hélida, que está filmando, e ela está usando o dom a serviço do corpo. Aqui a mesa de som, também tem pessoas, mesa do áudio e vídeo, temos a Joyce, o Alessandro, que também estão trabalhando para benefício do corpo de Cristo, para que essa mensagem chegue até você, edifique você, e o corpo ele vai sendo formado e formado para que o corpo ele dê glória a Deus, a Cristo que é o cabeça do corpo. E assim nós vamos formando a comunidade. Mutualidade é outro aspecto importante que precisamos ter em mente. O versículo 21, uma comunidade de mutualidade. A comunidade do jeito de Jesus, ela existe em mutualidade. O versículo 21 diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Mutualidade é reconhecer o valor do outro, é se importar com o outro, é viver pelo outro, é não dizer assim, eu sou mais importante do que você. Mutualidade no corpo de Cristo, sabe, não é eu dizer assim,
Hélida, não serve para nada o seu serviço aí atrás das câmeras agora. Não, eu preciso valorizar. E quero dizer para você, não existe nenhum serviço mais importante do que o outro. Porque a mutualidade deve fazer parte do corpo. Tudo é absolutamente importante. Então, quando você vem para a igreja, você precisa entender exatamente isso. Você precisa entender que nós, sim, precisamos uns dos outros e vivemos em mutualidade. O versículo 22 diz, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Notem a expressão, parecem mais fracos. Eles não são mais fracos, eles parecem mais fracos. Eles são indispensáveis. Verso 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Olha que lição a gente aprende nessa ilustração que Paulo faz aqui. Por exemplo, um membro indecoroso do nosso corpo físico. Por exemplo, a unha do dedão do pé. É um membro indecoroso. Mas não é por isso que eu vou desprezar a unha do meu dedo. Não é por isso que eu vou desprezar, que eu vou deixar de honrar. Você percebe? E aqueles membros que são mais vistosos, como por exemplo os olhos, que são vistosos, que a gente olha para uma pessoa e olha nos olhos da pessoa, a gente gosta de olhar nos olhos da pessoa. E eu não preciso ficar exaltando os meus olhos, dizendo, olha como meu olho é bonito, como os meus olhos são bonitos, e ficar chamando atenção para os meus olhos, porque não é o olho que tem que ficar em evidência, é toda a pessoa, todo o corpo. Sou eu que preciso estar em evidência no sentido de um corpo integral, toda a totalidade do corpo. Então não podemos exaltar alguns e menosprezar outros. Isso é muito importante na comunidade do jeito de Jesus. Deus, Ele estruturou o corpo dando maior, verso 24, maior honra aos membros que dela tinham falta. E o verso 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É assim na nossa vida, na comunidade do jeito de Jesus. Quando um está alegre, todos se alegram. Na comunidade do jeito de Jesus, quando um está triste, todos ficam tristes. Quando uma família está tensa, todas as famílias acabam ficando tensas. Essa é a comunidade do jeito de Jesus. E eu quero falar para você um pouco agora dentro do contexto dessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Sabe, gente, nós corremos um sério perigo nessa época, a gente cruzar os braços e abandonar a comunidade. Nós temos a tendência e podemos correr o risco de dizer assim, não, agora dá para eu assistir um culto aqui de casa, ouvir um sermão aqui e começar a perder o vínculo com a comunidade. E aí a gente começar a viver comunidade do meu jeito. E comunidade do meu jeito não dá certo. Nós precisamos viver a comunidade do jeito de Jesus, conforme está descrito aqui, que o apóstolo Paulo descreveu aos Coríntios, do capítulo 12. E eu quero encerrar as minhas considerações aqui com você nas nossas 3 perguntas para refletir e praticar. Sabe, essas 3 perguntas a gente sempre as coloca aí para não só para resumir a mensagem da noite, mas a gente coloca para despertar em você e em mim
uma reflexão que nos leve à prática, uma reflexão que nos leve a praticar aquilo que nos impactou de mensagem na noite. E nesta noite, a primeira pergunta para você é esta: como você se sente ao olhar para a comunidade cristã? Como você se sente ao olhar para a sua comunidade? Você que é aqui da igreja, aqui do Jardim Arpoador, como que você vê e enxerga a igreja do Jardim Arpoador? Você que é da igreja aqui do Jardim Esmeralda, como você enxerga a igreja do Esmeralda? E você que é da comunidade do Parque IP, como você tem visto a comunidade do Parque IP? É uma comunidade onde há verdadeira união, uns com os outros e pelos outros? É uma comunidade onde, quando um está alegre, todos se alegram juntos, quando um está triste, todos ficam tristes junto? Você se sente parte de um corpo? De verdade, você se sente parte de um corpo? Eu espero que sim. Se não, eu peço para você que você olhe e pense assim: o que eu posso fazer como membro desse corpo para melhorar, para que a comunidade onde eu vivo seja uma comunidade do jeito de Jesus? A segunda pergunta, para refletirmos e praticarmos: você tem alguma dificuldade de se encaixar e de se ver como parte dessa comunidade? Sabe, às vezes eu percebo que algumas pessoas, elas têm dificuldade de se encaixar na comunidade cristã que vivem, né? E às vezes eu percebo algumas coisas. Por exemplo, às vezes é porque a pessoa ela tem algum trauma de outra comunidade de onde ela veio, e aquela comunidade de onde ela veio acabou traumatizando ela, e agora ela não consegue se encaixar, ou quem sabe algum problema pessoal. Não deixe, meu querido, minha querida, não deixe que nada quebre essa comunidade do jeito de Jesus. Se você tem dificuldade, faça essa dificuldade um motivo de oração. E mais do que motivo de oração, tente se inserir, coloque o seu dom. Se você não sabe qual é o seu dom, descubra qual é o seu dom, se insira na comunidade, almoce com as pessoas, esteja com as pessoas. Quando, claro, nós pudermos, né, que nós estamos vivendo ainda nesse período de quarentena, de isolamento parcial, mas se insira. E a terceira pergunta, para refletirmos e praticarmos: quais são suas habilidades? Como você as usa para cuidar do seu próximo? Quais são as suas habilidades? Com respeito ao uso dos dons, eu percebo algumas pessoas. Por exemplo, tem aquela pessoa que ela não sabe qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, e por não saber qual é o seu dom, ela naturalmente não vai usar o seu dom. Mas tem aquela pessoa que sabe qual é o seu dom, mas não usa. Não usa porque talvez às vezes não tenha coragem, ou falta um incentivo até mesmo da liderança da igreja. Enfim, ela sabe qual é o seu dom e não usa. E tem aquele terceiro grupo que sabe qual é o seu dom e usa sempre para o benefício do corpo, porque o dom, ele é para benefício do corpo. O dom, ele é para benefício de todo o corpo. E eu acho muito engraçado e até triste algumas pessoas que dizem assim: olha, o meu ministério, e tem aquele ministério o ministério pessoal da pessoa, e parece que aquele ministério existe pelo ministério da pessoa mesmo. Isso na Bíblia não existe. Sabe, o ministério verdadeiro para formar a comunidade do jeito de Jesus é aquele ministério que a gente usa, aquele dom que a gente usa para benefício do corpo, para o bem do próximo.
O dom, ele não é um fim em si mesmo. É sempre para benefício do corpo e para a glória de Deus. Meus queridos, eu faço voto para que todos nós vivamos uma comunidade do jeito de Jesus. E eu gostaria muito que você e eu, se tem alguma barreira, se tem algum impedimento para vivermos uma comunidade conforme a ordem de Jesus, que você quebrasse essa barreira e que você se tornasse ponte na sua comunidade, onde quer e qualquer que seja a sua comunidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que a sua casa seja uma comunidade do jeito de Jesus, que a sua igreja seja uma comunidade do jeito de Jesus, e que, sabe, quando esse período de quarentena terminar, nós vivamos, e a gente vá à igreja, mas a gente vá com esse espírito de comunidade do jeito de Jesus, uns pelos outros, um pelos outros. E assim nós estaremos trazendo glória ao nome de Deus. Eu quero orar por você e quero pedir a Deus que essa seja a realidade na minha vida e na sua vida. Se você puder fechar os olhos, vamos clamar ao Senhor nesse instante. Amado Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor zela pelo Teu corpo e nós Te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte do Teu corpo do qual Cristo é o cabeça. Ó Deus, dá-nos a graça de deixarmos de verdade que Jesus seja o cabeça deste corpo. E dá-nos a graça, ó Pai, de sermos inseridos nesse corpo, de fato fazermos parte desse corpo e usarmos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos para o crescimento do corpo de Cristo e para a glória do Teu nome. E se porventura, ó Deus, hoje eu falei para alguém que não se sente muito parte do corpo, dá, ó Deus, que essa pessoa, ela tenha vontade de fazer parte da igreja, ela tenha vontade de usar as suas habilidades em benefício do outro e do corpo de Cristo. E dá, ó Deus, que a comunidade em que vivamos seja uma comunidade do jeito de Jesus. Tire de nós a tendência de olharmos para a igreja como consumistas e a espiritualidade como objeto de consumo. Dá ao Deus que a gente busque a Jesus Cristo por causa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. É assim que nós oramos. E a bênção que eu peço para mim, para cada um dos meus irmãos e irmãs, para todos e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.